Frankenstein, a adaptação de Guillermo del Toro do renomado romance que todos conhecemos, não precisa de introdução. Um homem obcecado em descobrir o segredo da vida eterna e uma criatura mal interpretada como um monstro. E é por isso que hoje, em Resumo em 15, vamos resumir o filme e explorar uma pergunta tão importante quanto a própria história. Quem era o verdadeiro monstro? Você pode ver a minha opinião no minuto que aparece na tela. A cena inicial nos leva ao extremo norte do Ártico, em 1853, onde um grupo de exploradores alemães luta para liberar sua embarcação do gelo. Sem sucesso. Ao anoitecer, o capitão vê uma explosão à distância e vai investigar, encontrando um homem ferido com uma perna protética. Eles se apressam para resgatá-lo, mas de longe ouvem uma criatura rosnando na escuridão. Logo se deparam com uma força invencível, imune a balas e capaz de destruir até os homens mais fortes. Percebendo que não tem chance alguma contra a besta, os homens recuam para o barco, onde a criatura os segue, exigindo que entreguem o homem que acabaram de resgatar. O capitão se recusa e dispara contra a besta, abrindo finalmente um buraco no gelo que a engole. Mas logo descobrem que essa não era uma solução permanente, apenas temporária. Conhecemos então o homem que resgataram, Victor Frankenstein, que explica que a criatura não morrerá nem se deterá até capturá-lo. Ele diz ao capitão que a besta voltará e, quando isso acontecer, devem deixá-lo para trás para evitar mais derramamento de sangue. O capitão desconsidera o aviso de Victor e se pergunta em voz alta quem poderia ter criado tal criatura. Victor revela que ele é o responsável por ter dado vida à criatura e começa a contar sua história. Voltamos à infância de Victor, onde aprendemos que seu pai, um barão e o cirurgião mais habilidoso de seu tempo, casou-se com sua mãe apenas por conveniência, para preservar seu status e a herança familiar. Diferente do romance, onde se casa por puro amor. Ele menciona que seu pai está ausente a maior parte do tempo, mas que, quando está presente, sua vontade deve ser obedecida. O pai de Victor ensina tudo o que sabe sobre o corpo humano e, quando ele comete um erro, o disciplina com dor. Sua mãe grávida, por quem ele tem profundo amor, morre durante o parto. E Victor culpa seu pai, alegando que ele a deixou morrer. Dizem a ele que não havia nada que pudesse fazer para salvá-la. Então Victor fica obcecado em conquistar a morte e descobrir o segredo da vida eterna. Assim, nunca mais perderia alguém. Depois, conhecemos William, o irmão mais novo de Victor, nascido pouco antes da morte da mãe. Diferente de Victor, William é amado pelo pai. Alguns anos depois, o incêndio destrói a fortuna da família, deixando-os apenas com a casa. O pai de Victor morre e ele se muda para Londres e depois para Edimburgo, enquanto seu irmão William vai para Viena com um lado da família. Passam-se décadas e Victor já alcançou grandes avanços rumo ao seu objetivo final, quando o vemos demonstrar, diante de um tribunal disciplinar, como consegue dar vida parcialmente a um cadáver montado com diferentes partes do corpo. Mas estamos em meados do século XIX, e o trabalho de Victor, avançado demais para sua época, é imediatamente encerrado. Agora, conhecemos Heinrich Harlander, tio da prometida de William, que viajou para ver Victor e informá-lo de que William traria o amor de sua vida. Mas há algo mais por trás dessa visita. Heinrich demonstra grande interesse pela obsessão de Victor com a vida eterna, e logo descobriremos o motivo. Eles mantêm uma breve conversa durante a qual Heinrich diz a Victor que, quando William chegar, ele lhe mostrará algo extraordinário, algo que mudará seu destino. Chega o dia, e Heinrich pergunta a Victor se ele sabe o que são as tabelas Evelyn, ao que ele responde afirmativamente, explicando que são raras lâminas anatômicas, cada uma mostrando nervos, artérias ou veias humanas dissecadas e montadas sobre madeira para estudo. Victor sabia que só existiam 4, mas Heinrich o surpreende, revelando que há uma quinta, e a entrega, explicando que esta contém um sistema linfático e que poderia ser a peça faltante para completar seu experimento. Além disso, oferece financiar seus estudos, permitindo que ele avance em seus experimentos para devolver a vida aos mortos. William chega e apresenta Victor a Elizabeth, que, assim como no filme, também é a sua prometida no romance original. Eles jantam juntos, e Victor
compartilha seu trabalho com todos à mesa, mas Elizabeth discorda profundamente de sua visão. Ao ficarem sozinhos, começam a debater, e Victor se sente fascinado por ela. Finalmente, somos levados à torre, onde Victor reunirá todos os materiais que precisa para seus experimentos finais. Heinrich diz que peça tudo o que necessitar, e William recebe a tarefa de reunir todas as ferramentas que Victor precisará. Enquanto a história avança, retornamos brevemente ao presente, onde vemos a criatura se libertando do gelo, rosnando e alarmando os exploradores que agora sabem que ela tá voltando. De volta ao relato de Victor, ele assiste a uma execução pública, selecionando cuidadosamente entre os condenados à morte para obter partes do corpo para sua criação. Reúne o que precisa e se prepara para retornar ao castelo, mas no caminho vê Elizabeth e a segue silenciosamente, até que ela percebe que ele estava a observando. Os dias passam e eles compartilham alguns momentos juntos, chegando a dançar em um jantar de gala. Logo, Victor começa a vê-la às escondidas de William, e não demora muito para que o tio de Elizabeth perceba. Ele percebe que Victor já não estava consumido pela morte nem pela busca da vida eterna, mas pelo crescente afeto por Elizabeth. Mas isso muda rapidamente quando ela o visita em seu estúdio e o rejeita após ele confessar seu amor. Totalmente focado, Victor descobre o que lhe faltava durante um experimento em que consegue reanimar um cadáver colocando baterias sobre o sistema linfático. Já completamente preparado, ele começa a coletar e cortar partes do corpo de diferentes indivíduos para iniciar seu grande experimento. Mas enquanto está no castelo, ele encontra Heinrich e finalmente descobre a verdadeira razão por trás da obsessão dele em conquistar a morte. Heinrich havia contraído sífilis e estava prestes a morrer. Seu plano era que Victor reanimasse um cadáver e depois colocasse sua própria cabeça no corpo novo. Horrorizado com o pedido, Victor se recusa, lembrando-o de que seu corpo já está apodrecendo e que não há como salvá-lo. A discussão escala até se tornar uma luta, e Heinrich cai da torre para a morte. Victor não demonstra nenhuma preocupação e imediatamente volta ao seu experimento, aproveitando a tempestade do lado de fora. Prepara o laboratório, posiciona o cadáver e espera que um raio caia. E então acontece. Um raio atinge a torre, que treme violentamente, mas tudo parece desmoronar e o experimento parece ter falhado. Ou, pelo menos, é isso que nos fazem acreditar. Na manhã seguinte, Victor acorda e encontra a criatura em pé sobre ele. O que ele achou que tinha falhado, na verdade, funcionou. Não, ele não disse essa frase, mas convenhamos, teria sido incrível, não é? Victor fica maravilhado com sua criação e rapidamente lhe ensina a dizer seu nome. Incrivelmente, a criatura aprende rápido, ou pelo menos assim parece no início. Basicamente, a criação de Victor é tão inteligente quanto uma cebola. Ele acorrenta a criatura no porão, ficando cada vez mais frustrado ao perceber que, por mais que tente, a besta simplesmente não consegue aprender nada novo. Algum tempo depois, William retorna ao castelo com Elizabeth. Ele pretende informar Victor que a Real Sociedade Médica agora está interessada em conhecê-lo, mas, ao entrarem, Elizabeth ouve estranhos rosnados vindo do porão. Enquanto Victor e William sobem para discutir seu trabalho, ela se afasta silenciosamente deles e segue o barulho até o porão. Lá, ela encontra a criatura, acorrentada, indefesa e, no entanto, surpreendentemente humana. Em vez de reagir com medo, Elizabeth sente uma fascinação inesperada. Ambos compartilham uma conexão imediata, quase inexplicável. Uma conexão tão profunda que a criatura consegue até pronunciar o nome de Elizabeth, a única palavra que consegue dizer além do nome de seu criador. Elizabeth sobe e confronta Victor por sua crueldade, acusando-o de bater na criatura e tratá-la mal. Por meio de suas palavras, entendemos que Victor está repetindo os mesmos padrões que seu pai lhe impôs, agora refletidos na forma como trata sua própria criação. Todos descem ao porão, e Victor nota uma estranha conexão entre a criatura e Elizabeth, um momento que visualmente transmite os ciúmes que o consomem. Eventualmente, eles deixam a torre. Victor puxa William de lado, mostra-lhe o corpo de Heinrich e mente dizendo que a criatura o matou. Ele pede a William que leve Elizabeth embora enquanto ele fica para continuar seu trabalho. Embora, na verdade, Victor só queira ficar sozinho para poder matar sua criação por ciúmes e inveja. William acredita nele e leva Elizabeth, mas ela sente que algo está errado e pede que a carruagem volte, temendo que Victor possa machucar a criatura. E ela estava certa. Victor derrama algum tipo de combustível para queimar o castelo com a criatura presa dentro. Em seguida, desce ao porão e desafia a criatura a dizer algo além de seu próprio nome.
para provar que pode aprender e ser inteligente. Para a surpresa de Victor, a criatura pronuncia outra palavra, o nome de Elizabeth. Mas não adianta. Victor se afasta e deixa a torre ser consumida pelo fogo enquanto a besta grita seu nome. Por um momento, ele hesita e tenta voltar, mas já é tarde demais. As chamas se espalham rapidamente e, ao abrir as portas, ele é lançado violentamente, quebrando a perna. Seu relato é interrompido abruptamente e retornamos ao presente. A criatura agora está a bordo do navio e não perde tempo em se dirigir ao quarto de Victor. O capitão se interpõe, bloqueando seu caminho e desafiando-o a matá-lo se quiser chegar a Victor, mas adverte que fazê-lo apenas provaria que seu criador estava certo, que ele é realmente um monstro. Então, somos surpreendidos quando a criatura fala. Ofendido pelas palavras do capitão, ele declara que também tem uma história para contar. Por quê? Claro, toda história tem mais de uma versão, e então ele começa a narrá-la. Agora vemos o ponto de vista da criatura enquanto chama por seu criador, enquanto o castelo arde em chamas. Sem obter resposta, ele usa sua imensa força para se libertar e escapa momentos antes da torre explodir. Pela primeira vez, ele vagueia pelo mundo exterior, perdido e confuso, até encontrar outro ser vivo. Um cervo inocente, mas o momento é breve. Um grupo de caçadores os vê, atira no cervo e depois nele. Ferido, a criatura foge para a floresta. Pouco depois, encontra refúgio em um celeiro, ironicamente pertencente aos mesmos caçadores que tentaram matá-lo. Das sombras, observa a família, desejando fazer parte deles, sentir o que significa pertencer. Entre eles, há um velho cego ensinando sua neta os fundamentos da vida. Oculta atrás das paredes, a criatura escuta, aprende a falar e a sentir. Desejando fazer parte daquela família, ele se pergunta o que pode fazer para ser aceito e decide ajudá-los secretamente. Nota que eles têm dificuldades para recolher lenha, então toma para si a tarefa de juntar bastante e deixa na porta. A família acredita que é um presente do espírito da floresta e agradece ao misterioso benfeitor, deixando pão e roupas na porta. A partir de então, a criatura se torna seu benfeitor invisível. Um dia, uma matilha de lobos ataca a fazenda, dizimando o gado. A família sai para caçá-los, deixando apenas o velho cego sozinho. A criatura aproveita a oportunidade para finalmente conhecê-lo e fica profundamente comovida quando o homem o aceita como amigo. Eles se aproximam e, com o passar das semanas, a criatura aprende a ler, apegando-se ao único humano que lhe mostrou bondade. Quando o velho pergunta de onde ele vem, a criatura lembra de Victor. Então retorna às ruínas do castelo, onde encontra a carta que William havia levado, contendo o endereço de Victor. Depois volta à casa do velho, apenas para descobrir que os lobos estão atacando, deixando-o à beira da morte. Quando a família retorna e encontra a criatura ali, a confundem com um assassino. Disparam contra ela, deixando-a ferida e inconsciente. E, ao acordar, todos já se foram. Sozinho novamente, faz o único que lhe resta: buscar seu criador. A criatura está furiosa com a ideia de não poder morrer, presa na solidão eterna. Então, no dia do casamento de Elizabeth, ele visita Victor e suplica para que ele crie uma companheira, alguém como ele, para nunca mais ficar sozinho. Victor se recusa, dizendo que um monstro já é suficiente, mas a criatura não aceita a rejeição e avisa que, se sua vontade não for atendida, ele enfrentará sua ira, lançando-o pela sala. O barulho atrai Elizabeth ao quarto de Victor, onde ela encontra a criatura e a abraça, revelando o vínculo que compartilham. Victor, cego de raiva e ciúmes, pega uma arma e atira, mas a bala atinge Elizabeth. E vejam, eu sei que essa cena é pensada para ser dramática, mas é difícil não perceber que Victor agiu puramente por despeito. Quer dizer, ele sabia que a criatura não podia morrer, então atirar nela não faz sentido. Elizabeth, por outro lado, não sabia disso, e ao tentar protegê-la, encontrou seu fim. Também quero me desviar um pouco do resumo para apontar que essa cena reflete, mas difere do romance original. Nas duas versões, a Elizabeth morre na noite de seu casamento, mas no livro é a criatura quem a mata, movida pela vingança por ter sido negada uma companheira. Aqui é o próprio Victor, consumido pela inveja de sua própria criação. A confusão leva todos ao quarto de Victor, onde William vê sua amada morrer nos braços da criatura. Victor mente, afirmando que o monstro a atacou e o caos se instala. Durante a briga, a criatura arremessa William, que bate a cabeça e morre momentos depois. Elizabeth, em seus últimos momentos, pede à criatura que a leve, afirmando que não pertence àquele lugar. E a criatura obedece. Victor se recusa a desistir e persegue a criatura até uma caverna congelada, onde agora chora sobre o corpo sem vida de Elizabeth.
Goliath. De algum modo, Victor ainda acredita que pode controlá-lo, mas a criatura deixa claro que, a partir de agora, será ela quem o assombrará. E assim, finalmente chegamos ao presente, onde, após incontáveis anos de gato e rato, Victor e a criatura têm seu encontro final. Victor consegue dinamite, na esperança de finalmente acabar com sua criação, mas a criatura o alcança e, friamente, diz que segurará a dinamite acesa com suas próprias mãos, disposto a morrer. Mas se ele não fizer isso, será perseguido. Spoiler, ele não morre. E assim, a história fecha seu ciclo. O capitão vê a explosão de longe e corre para resgatar Victor. Já a bordo do navio, Victor finalmente admite seus erros e pede perdão, solicitando à criatura que lhe diga seu nome mais uma vez e então a reconhece como seu filho antes de morrer. O capitão entende que a criatura não era um monstro, mas uma vítima da mente distorcida de Victor. Não sendo mais vista como ameaça, a criatura passa pelos exploradores e liberta a embarcação do gelo, ajudando-os finalmente a voltar ao mar. Ele é então visto de pé, sozinho, com uma única lágrima descendo pelo rosto, enfrentando a solidão eterna que a espera. Fim. Agora, antes de ir embora, tem uma coisa que eu quero falar e fica aqui só mais um pouquinho. Quem que era o verdadeiro monstro? Desde a minha infância, eu sempre pensei que o Frankenstein era a criatura, não um cientista. E, como muitos de vocês, acredita que ele era um monstro. Mas com o tempo, depois de ver tantas adaptações do romance, eu percebi que não era. E, ironicamente, acho que eu estava certo desde o início. Frankenstein era um monstro, mas o monstro não era a criatura. Pensa só nisso. Victor criou vida e depois a abandonou para sofrer sozinha. Deixou que o ciúme e a inveja ditassem suas ações, punindo a criatura só por ser inteligente. Repetiu os mesmos erros do seu pai, usando seu poder para controlar e prejudicar em vez de proteger. E cada morte, cada tragédia, pode ser traçada até a sua obsessão em brincar de Deus. E a criatura nasceu inocente, foi abandonada e forçada a sofrer. Então eu pergunto novamente, quem vocês acham que era o verdadeiro monstro? Deixem sua opinião nos comentários.